Vou começar aqui. Tem alguém chamando? Não. Então, hoje nós vamos começar conhecendo as cores primárias, as cores secundárias e as cores terciárias. Essa formação de cor, elas se ajeitam no disco de cor de uma maneira bastante sequencial e proposital. Elas têm uma função no disco. Quando vocês construírem o de vocês, elas não podem ser colocadas de maneira aleatória. Então, observa que o amarelo fica sempre em cima. Para mim, é a melhor referência que tem. O amarelo, o vermelho e o azul. Ele forma uma tríade. Se você puser um traço aqui, ele faz 3 pontas aqui, né? Uma estrela de 3 pontas. E a partir dessas misturas, se formam as que estão entre elas. Então, essas cores não podem sair do lugar e também não pode girar o disco de qualquer jeito, tá bom? Então, eu costumo fazer com 3 quadradinhos. Depois, no vídeo que eu vou passar para vocês, eu divido ao meio a primária, que é para a gente trabalhar metade da primária para cá e metade da primária para lá, para facilitar o entendimento. Vocês vão ver no próximo gráfico. Então, eu tenho a amarela, vermelha e azul, que são as 3 cores básicas. Elas dão origem a todas essas cores ao lado. Então, bem entendido, 3 primárias formam o triângulo aqui, é a tríade primária que a gente chama. Elas vão dar origem às outras 3 e não se deve tirar essa posição do disco. Ela é estratégica e vocês vão entender aos poucos como funciona bem isso. Então, as cores primárias são cores puras que dão origem a todas as outras. Elas não precisam de nada para serem formadas. Elas são a base de tudo, tá? Elas são o resultado da mistura das secundárias, que eu vou misturar aqui e fazer esse lado, misturo amarelo com azul, faço esse intervalo, e depois vermelho com azul e faço esse intervalo, tá bom? Aqui não tem muito segredo. As cores primárias formam uma tríade primária. Ela tem que estar sempre assim nessa posição, com o violeta com o amarelo para cima, e sempre alinhado no violeta. O vermelho alinhado no verde. E o laranja alinhado no azul. Isso tem, se fizer dessa maneira, a terciária já cai aqui, o quadradinho já fica formado certinho. Tá bom? Essas cores aqui, que são as nossas matizes, lembra que nós vimos na aula passada? A matiz é o nome de todas essas cores aqui que formam o nosso disco de cor. Todas essas matizes podem ser misturadas entre si. Cada uma delas, cada mistura feita vai resultar numa cor que vai ter uma propriedade. Então, vamos lá. Eu tenho o amarelo com o vermelho, que forma o laranja. Laranja com amarelo, laranja amarelado, vermelho com laranja, vermelho alaranjado, que são as terciárias. O que é importante você entender? Que nesse intervalo aqui, do vermelho até aqui o amarelo, todas as misturas que você fizer aqui, elas são luminosas. Muito luminosas, são puríssimas. Todas as misturas que você fizer entre o amarelo e o azul, todas essas daqui são puras, intensas, com bastante luz. E esse intervalo aqui também. Só que
Bom, então aqui está bem entendido, né? Vou passar para o próximo slide, que já está outra explicação lá. Aqui eu tenho a mistura de cores luminosas, vibrantes, com luz, com bastante brilho. Se eu misturar qualquer cor dessas daqui com algumas fora desse intervalo, elas se tornam saturadas. Por quê? Porque aqui eu tenho vermelho e amarelo, por exemplo, nesse intervalo. Qualquer uma dessas que eu misturar, entrou o azul, entrou a terceira cor. Então, a mistura das três primárias sempre vai dar uma cor neutra. A mistura de duas primárias, eu tenho uma cor intensa. Anotem, por favor. Qualquer mistura feita fora deste intervalo, deste ou deste, a cor se torna saturada. Mistura entre duas primárias, cores intensas, brilhantes, bastante luz. Entrou a terceira cor, ela se torna saturada. Isso pode ser daqui, por exemplo, eu estou falando aqui do amarelo até o azul, a hora que entrar o vermelho, satura tudo. Tá bom? Isso aqui é muito importante entender, que aí vocês vão entender como a gente faz as nossas cores neutras. Deixa eu ver se chegou mais alguém aqui. Não. Com a terceira primária, Anne, ela fica densa, ela fica perde ela um fica pouco saturada. da luz, mais saturada. Ela perde a luz. Ela fica saturada. Tá? Você tira o brilho dela e ela passa a fechar. Ela vai ficando uma cor fechada, uma cor neutra. Você tira o brilho dela, tira a luz dela. Aqui nós temos um estudo de algumas alterações de tom e de luminosidade. Essa tabela nós fizemos juntas, né? Eu peguei as três primárias aqui e fiz algumas misturas. Então, aqui eu tenho as secundárias, né? Laranja, verde e violeta, que é resultado das misturas entre as primárias. E fiz alguma mistura para a gente conseguir os tons neutros e a escala de valor de alguns neutros. Então, aqui eu tenho mistura com os vermelhos, neutros feitos com vermelhos, neutros feitos com azul, com vermelho, neutros feitos com amarelo, neutros feitos com o preto. Aqui eu fiz a variação com duas, com vermelho, preto, aqui entra o preto, aqui entra o preto, aqui também e aqui também. Aqui do lado tem a descrição de como foram misturadas cada tinta dessa. Eu vou disponibilizar depois, vai para PDF esse material, mas eu vou bater essa foto aqui e vou mandar para vocês. É importante que essa tabela faça parte do seu caderno de exercícios, tá bom? Então, você vê, com as três cores primárias, olha a quantidade de cor que a gente consegue para fazer uma pintura. Não precisa ter muitos tubos de tinta. Com 3 tubos você faz tudo isso, ó. O seu verde, o terra, o céu azul, areia, tronco de árvore, tudo. Céu chuvoso. As terrosas estão aqui também, ó. Então, a mistura dessas 3 primárias dão origem praticamente todas as cores que a gente precisa para montar um trabalho policromático. Aqui eu coloquei um exemplo de um estudo, uma aquarela minha, feita com as 3 primárias. Vocês vão poder fazer esse exercício também, porque ele é muito interessante. Eu comecei com a amarela. Enquanto estava molhado, eu coloquei o vermelho nas laterais. E ainda enquanto estava molhado, eu coloquei o azul nas laterais. O papel bem molhado, as cores andaram e formaram as neutras, violeta, laranja, verde, tá vendo? Só com a mistura no papel, não foram misturadas na palheta. Depois que eu terminei isso daqui, que secou essa aquarela, eu peguei o azul, fiz uma parte em azul,
fiz uma parte em vermelha, reforcei alguns vermelhos, reforcei o amarelo do sol, deixando esse ponto branco aqui, que é o sol, um ponto de luz intensa. E com as tintas que estavam na palheta, que ficam as 3 primárias ali me esperando, eu construí todos esses cinzas aqui. Olha. E fui pulverizando esses cinzas para dar essa tonalidade neutra na lateral toda, que favoreceu toda essa luminosidade aqui. Se eu tivesse feito esse trabalho com amarelo, vermelho e azul intenso e tivesse deixado o azulão aqui, você não teria essa sensação. Porque o que empurra para cima essa luminosidade são todas essas misturas daqui para cá, ó. Olha aqui, gente, é tudo cinza. Você usou preto, Lu? Usei o preto. No final. Aqui, ele aqui, ó. Mas esses cinzas aqui, foi a mistura entre elas na palheta. No final, eu precisava de força, porque o quadro ficou muito luminoso. Então, eu usei azul com preto, tá? O preto puro é difícil de entrar, né? Então, isso daqui é um índigo. Ele entra aqui, é o índigo, e depois você já vai molhando e ele vai espalhando. Olha aqui, ele espalhando aqui todo, ó. Ó, entra um pouco na água, entrou aqui, e formou o meu horizonte neutro, que valorizou tudo isso que eu fiz aqui. Márcia, esse é um exercício que você tem que fazer 10 vezes. Só? A Márcia tem que fazer 10, eu tenho que fazer 1000. Vou ter que fazer 1000. Não, é porque a Márcia, ela quer fazer uma aquarela que a gente viu, e o processo do artista lá é exatamente isso que eu estou mostrando aqui. E não é... Márcia, você viu como é simples? As tintas que já estavam na palheta já me deram os cinzas, e depois o índigo ou o preto, eu fiz a linha do horizonte aqui e dei uma espalhadinha, porque já estava molhado. Isso aqui é coisa, gente, para 10 minutos. E na parte de cima, você usou o pincel mais com a ponta ou com a lateral, Anne? Porque dá a impressão que embaixo você usou ele mais na lateral, e em cima mais como se fosse... Aqui eu pus o pincel mais cheio, tinha bastante água, né? Sim. Eu dei uma borrifada com água no papel antes de começar. Então, aqui eu pus o pincel bem encharcado, o pincel gordo. Aqui embaixo eu trabalhei mais com a ponta dele. E não molhei tanto, porque eu não queria perder essa luz aqui, tá vendo? E essa luz do sol, ela projeta para cá, né? Aqui ela não projeta tanto, é muito alto, a gente não vê, mas aqui dá para ver. Sim. Tá? Então, essa técnica é muito importante, não é difícil, e vocês vão adorar fazer isso daqui. E depois a gente pode treinar cenas parecidas com essa, com 2 cores, né? Com um par de complementar, ou com uma cor só, laranja e preta, eu vou mostrar daqui a pouco, só com 2 cores também, ou só com uma cor. Se você estiver trabalhando com uma cor, você tem que adicionar o preto e uma complementar, uma outra cor, para esquentar ou esfriar o preto, para ele não ficar aquela cor... Eu não gosto muito de preto diretamente do tubo, eu acho ele muito seco. Para trabalhar com ele puro assim, é preferível trabalhar com nanquim. Então, eu prefiro fazer o preto, preto com azul, preto com vermelho, fica maravilhoso. Ele continua preto, mas quando você vai aguando, ele vai aparecendo umas luzes de vermelho. É muito lindo. Então, todos esses exercícios, quando vocês estiverem à toa, pode fazer. Anota no caderninho, todo mundo aí. Aqui, eu já dei esse exemplo antes. Vou reforçar. Quanto à saturação, eu estou trabalhando com as 3 primárias ainda. Mas o fato de eu ter 3 primárias não significa que eu esteja sempre com o mesmo amarelo, sempre com o mesmo azul, ou sempre com o mesmo vermelho, tá? Então, aqui eu peguei um amarelo bem alaranjado, um azul avioletado e um vermelho alaranjado, um amarelo alaranjado e um azul avioletado. É difícil falar essas cores compostas, bagunça tudo.
Aqui eu peguei a cor já misturado com a complementar dela. Olha, Adriana, como sumiu, como ela ficou saturada aqui. Então, eu misturei aqui o laranja, o amarelo com o violeta, misturei o azul com o laranja, cada um na sua proporção. E o vermelho com um tiquinho de verde. Aqui eles estão para complementar. Aqui eu peguei... Desculpa, Anne. Desse primeiro anterior, do laranja com azul, o amarelo alaranjado, o azul e o vermelho... Ah, não. Amarelado, é isso? Eu peguei... Aqui eu peguei 3 terciárias. Sim, as 3 nós terciárias. Vamos ver daqui a pouco. 3 terciárias. Aqui eu peguei a secundária, peguei os pares de complementar. Tá. Secundária com primária. Tá. Aqui eu peguei a versão fria de cada uma delas. Amarelo puro, azul esverdeado, que é o azul frio, e o vermelho avioletado, vermelho frio. Então eu peguei 3 cores frias para dar essa cena de primavera aqui. Outra coisa que é interessante vocês observarem aqui, ó, eu não preciso trocar as 3 cores. De repente, eu posso fazer a minha pintura com um amarelo vivo e 2 cores neutras. Eu posso pegar um laranja vivo e neutralizar as outras 2 cores. Deixar o azul vivo e neutralizar as outras 2. As composições, as possibilidades de alteração das primárias, elas são infinitas, tá? E essa daqui foram as que eu escolhi. Eu escolhi essas por quê? Porque eu estava fazendo uma cena de primavera, verão, outono e inverno. Foi por isso que eu escolhi essa composição aqui, que eu queria que desse o tom do verão, do inverno e tal. Tá bom? Esse exercício pode fazer também, viu? Pode fazer pequenininho. Ele é tão gostoso de fazer que pode até fazer numa folha maior. Aí, o que acontece? O caderno de cor de vocês não vai ser suficiente para tudo isso. Então, seria bom vocês terem um caderno para teoria, onde a gente põe todas as tabelas, as aulas, todas as explicações, e fazer um caderno de exercício, onde vocês vão pintar, entendeu? Usa o frente e o verso e faz todas as pinturas, com todas as referências anotadas. Ou faz na sequência e vai comprando o caderno conforme precisa. Agora, nós vamos entrar na cor secundária. Então, como nós acabamos de ver, mistura de vermelho com amarelo dá o laranja, mistura de amarelo com azul dá o verde, mistura de vermelho com azul dá o verde. 3 secundárias. Essa cor secundária está diretamente oposta no disco a uma primária. E a mistura dessas duas forma um par de complementar. As duas trabalhando juntas. Por isso que o disco de cor não pode sair dessa ordem. Ele tem que ser feito desse jeito para você passar a flechinha aqui, ó. Aqui está a explicação. O par complementar, diretamente oposto no disco. E veja bem, eu vou entrar na terciária agora, vou explicar, mas todas elas, eu tenho uma primária com uma secundária, mas eu posso ter uma terciária com uma terciária aqui também, ó. Tá vendo? Todas as cores opostas no disco são pares de complementar, ou feita com secundária e primária, ou feita com terciária e terciária. Mas o disco, ele é estrategicamente colocado dessa maneira, porque essa armação aqui, ela é funcional. Agora eu tenho um exemplo de saturação, com a mistura entre as cores complementares, né, que eu acabei de falar, azul com violeta, amarelo com violeta dá esse marrom aqui. Gente, desliga o microfone, por favor, tá? O vermelho com verde dá esse aqui. Todos eles caem para um neutro, amarronzado, terroso ou acinzentado, tá? Essas cores do meio aqui, gente, são as cores que a gente mais gosta na aquarela, tá? É bom vocês já saberem como elas são feitas, porque aí você pode dosar na quantidade que você quer. E você não depende de ir e sair no mercado procurando um tubo que tem a cor que você gosta. Você vai lá e faz, tá bom? Aqui tem as misturas feitas com elas, né?
E aqui no canto direito, eu coloquei uma primária com uma complementar, três pares de complementar. E aqui eu fiz a mistura delas, com mais azul. Com mais azul, com mais laranja e com preto. Com violeta, com mais amarelo do que violeta e preto. Um pouquinho de verde, mais vermelho e preto. E aqui depois, as cores de sombra as cores que sobraram na minha bandeja, vocês percebam bem que eu vou repetir muito isso. As cores que sobram na bandeja são essas maravilhosas que estão aqui. Olha isso, gente. Aí eu já fiz a mistura delas todas aqui e já fui achando alguma que eu queria aqui, porque elas estavam todas puras na bandeja, não teve mistureba de tinta. Outra informação que vocês vão escrever aí no topo do caderno, para fazer uma mistura bonita, intensa ou saturada, linda, você precisa apenas de uma primária e uma secundária. Tá bom? Se eu misturar, por exemplo, duas terciárias ou duas complementares, eu pego, por exemplo, o laranja com o violeta. Eu tenho duas cores aqui, são 4 cores, vira cor de cerca. Se eu misturo o violeta com o verde, 2 cores aqui, amarelo e azul, 2 cores aqui, amarelo e violeta. Já encardiu, não dá certo, tá? Falei os 3, né? Então, esse... Olha, posso fazer uma pergunta? Oi? Posso fazer uma pergunta? Pode. No caso, na aquarela, com certeza tem bandeja. No lápis de cor não existe isso, né? Acho que nem mas você não tem a cor na bandeja, mas você tem as cores separadas na sua frente. O grupo dos vermelhos, o grupo dos amarelos e o grupo dos azuis. Você já vai separando, fica tudo na sua frente. Vai trabalhar com vermelho e verde, você pega um vermelho, pega um verde, e o preto está sempre à mão. Entendeu, Adriana? A única coisa que você tem que tomar cuidado é de não apertar muito o lápis, senão a próxima cor não entra. Então, quando eu for misturar, por exemplo, o laranja, o azul e o preto, se você acalcou muito o lápis na primeira ou na segunda vez, o último não entra, tá bom? E o preto, no seu caso, ele vai entrar sempre muito leve, só para tonalizar a cor. Ele nunca vai ficar com cara de preto, a não ser que a gente vá fazer os pretos intensos, que a gente vai ter logo logo. Tá? Obrigada. E se apertar, você me passa um recado lá que a gente resolve. Agora eu tenho aqui os exemplos de saturação entre mistura com cores secundárias, que eu acabei de falar. Laranja com violeta ou laranja com verde. Violeta com verde, laranja com amarelo. Essas cores aqui, gente, não vou nem terminar de ler. Não são recomendadas. Você vai misturar, no máximo, 3 cores. Isso a gente tem que gravar no topo do livro. Porque se você fizer o curso inteiro e não se lembrar dessas 2 recomendações, perde tudo. Nunca mais que 3 cores. E secundária com secundária, jamais. Parte complementar, aqui, só reforçando o que eu acabei de falar. Olha que bonita, eu fiz a tabela de cor, eu estava com a fotografia desse barco, eu resolvi deixar apenas o azul da água brilhante, intenso. Aqui, tá vendo? Ó, puríssimo. O resto eu saturei tudo. E aqui eu tenho o meu exemplo de todas as cores que eu vou usar. O azul quente, o azul frio. Ó, tem gente chegando. Pronto. Ai. Então, eu misturei aqui, né? Olha que beleza. Faço estudo na lateral, faço um quadradinho,
ponho as minhas anotações em cima e começo a desenhar. Guardo a luz, primeira coisa, ponho as cores intensas, fecho o azul ou com laranja ou com preto, faço tudo que eu tenho que fazer aqui, terminei, aí eu vou pro, aqui azul com preto, aqui, o céu também está mais fechado, aí eu vou pro laranja, eu não quero que o laranja apareça aqui, até na beiradinha do barco eu coloquei ele mais fechado, mais terroso, porque eu não queria que ele tirasse o brilho dessa água aqui. Então, eu fechei o laranja e dá uma olhada, eu trabalhei com todas as misturas, inclusive, ó, laranja com azul aqui virou um violeta, a bandeja vai ficando saturada, as cores vão ficando maravilhosas, mas o que tinha na minha bandeja? Azul, laranja e preto, só, mais nada. Aí, eu vim aqui para minha areia com bastante água, num laranja saturado, misturei com um pouco de azul, um pouco de preto, a parte da bandeja ficou aqui na minha areia, ó. Esfriei bem a areia, porque se eu ponho essa areia ocre, que aliás não existe, né, areia ocre, ela é sempre mais fria desse jeito, eu teria matado essa beleza do mar aqui. Então, pode ver que eu fechei tudo. Aqui eu pus uma corzinha intensa para dar uma graça no barco, mas ela ainda era um laranja, já era um laranja terroso, não era um laranja brilhante. Alguma dúvida? Esse exercício vocês precisam fazer, isso aqui é simplesmente maravilhoso. Todos os trabalhos que a gente for fazer daqui para frente, porque vocês já conhecem, vocês vão trabalhar com esse grupo de cor, essa tabela na lateral, aqui uma tabela de anotações e depois a pintura. Alguma dúvida? Os pares de complementar, que eu falei agora, né, que são 3, o laranja com azul, verde com vermelho, violeta com amarelo. Peguei o exemplo do amarelo do laranja com azul e fiz a minha tabela aqui. Esse daqui é o exemplo de todas as formas que eu posso alterar o meu par de complementar. Então, vamos lá pela primeira. Eu tenho uma escala de valores do laranja, uma escala de valores do azul. Aqui eu tenho a escala de valor, tenho o laranja aqui, e ele já começou a misturar com o azul. A cor que eu consegui, eu já fiz uma escala de valores. E eu quero acrescentar uma informação bastante importante, que toda cor, todas essas matizes, gente, vocês vão anotar no caderno, por favor. Todas essas matizes têm a sua escala de valor, que eu falei na última aula. E todas essas escalas, todas essas cores saturadas que eu consigo com essas misturas, elas também têm uma escala de valor. Então, a escala de valores, ela é de uma cor, seja ela intensa ou saturada. Tá bom? Gravem bem isso para a gente entender que qualquer cor, saturada ou intensa, ela vai da sua versão mais escura até a sua versão mais clara, tá? Aqui eu misturei com as adjacentes, peguei umas frias e quentes. Aqui é resto de bandeja, fiz os neutros, azul com preto, laranja com preto. Dá uma olhada que coisa mais linda. A cena que nós vamos pintar na segunda aula é isso daqui, ó. São essas cores que nós vamos usar. Essa tabela eu acho que eu já passei para vocês fazerem, e a turma nova vai fazer agora, essa semana. Aqui é só um exemplo, com a cor vermelha e verde, o par de complementar. O que eu fiz? Eu escolhi a vermelha como intensa. Então, o meu verde já está fechado com um pouquinho de vermelho. Quando você vai pintar uma cena dessa, você não pode arregalar o vermelho e o verde. Se for uma fruta mais fechada, tipo uma ameixa,
uma uva, que o vermelho é mais fechado, você pode colocar um verde pistache, um verde bem quente nas folhas. Mas aqui eu não posso, porque eu escolhi o vermelho como intenso. Ou é uma ou é outra. Isso vocês já peguem já. Escolheu uma cor intensa, as outras têm que cair a tonalidade misturando ou com a complementar ou com o preto. Então, escolhi a vermelho com uma cor intensa, tal, misturei, tá? E aqui todas as misturas dela, né? Vermelho com preto, vermelho com verde, verde com vermelho, verde com preto. Fiquei nessa alteração. Se eu quisesse colocar um fundo aqui, eu ia pegar todas as cores que sobraram na minha bandeja e iria fazer um fundo neutro. Mas aqui eu deixei branco, embora esteja meio cinzinha, serve como exemplo também. Outro exemplo com a cor laranja. Aqui eu escolhi o laranja como cor intensa aqui. Ele pegou um pouco aqui, fechei nos telhados, é uma cena de inverno. Aí eu coloquei um azul bem avioletado lá em cima, já está saturado, saturei todo o céu, saturei o chão, saturei os telhados e deixei só essa casinha aqui num laranja intenso. Então, eu escolhi o laranja em pequena quantidade. Senão você arrebenta em brilho toda a sua aquarela e ela cansa, né? Esse aqui é um trabalho meu, uma tela bem grande que eu adoro. Eu usei amarelo e violeta. E preto. Escolhi o amarelo como uma cor intensa, ele aparece em alguns pontos só, ó, pouquíssimos. O branco, que é a minha luz extrema, e depois todas as misturas de amarelo com preto, amarelo com violeta, isso aqui é puro amarelo com violeta, a gente dá o CEP, é maravilhoso. Olha, aqui um pouquinho mais quente, o chão com bastante preto, ó, só essas 3 cores. Deu essa beleza aqui, eu adoro esse trabalho. Eu acho ele um exemplo perfeito de equilíbrio entre cores saturadas e cores puras. De cor pura aqui eu tenho o branco, que é puro, né, luminoso, e esses trechinhos de amarelo, bem pouco. Se eu tivesse saturado, o amarelo, ele é uma cor irritante, hein, gente? Se você pinta um quadro de amarelo, você cansa dele muito rápido. O que faz a beleza desse trabalho aqui são essas cores neutras. E agora nós vamos na cor terciária. Então, a mistura de uma primária com uma secundária, como a gente já viu. Eu misturando a primária aqui com a secundária aqui, eu tenho a terciária, uma amarela aqui, eu tenho a secundária aqui. A mistura dessa com a primária, eu tenho a secundária. E assim por diante. Então, todas as terciárias estão marcadas com a estrelinha, e você vê que elas estão alinhadas com a outra terciária do outro lado. Aqui também, aqui também. E os pares de complementar, primária com secundária, também estão aqui, ó. Tá? São 12 cores, matizes puras, perfeitamente alinhadas. O par de complementar, ele é formado pela cor oposta no disco de cor. Aqui as flechinhas, para vocês verem. Depois vocês vão lá conferir o disco de cor de vocês e me fala se está alinhado desse jeito, viu? Agora eu fiz essa pintura com terciárias. Eu peguei esse azul bem esverdeado e esse laranja bem avermelhado. Olha que coisa mais linda, gente. Olha essas misturas aqui. Olha os marrons. Estão todos aqui. Aí, o que eu fiz? Eu dividi a intensidade. Eu peguei um verde, deixei ele intenso aqui, e coloquei o laranja bem intenso aqui.
Então, você veja bem, como eu construí tudo neutro nesse fundo, eu pude me dar o luxo de colocar o branco intenso, o laranja intenso, e ainda colocar uma cor fora do grupo aqui no verde. Eu pude abusar com ele aqui. Eu achei que ficou lindo isso daqui. Mas foi uma ousadia, tá bom? Ele não faz parte desse grupo. Mas esse fundo ficou muito bem trabalhado entre as terciárias. Olha a importância do branco puro. E depois as sombras do branco, que isso daqui vai ser um capítulo à parte. Nós vamos ter uma aula somente sobre sombra de branco. Outro exemplo com terciárias, eu usei o azul bem avioletado e o laranja bem amarelado, bem amarelado. Ele é praticamente um amarelo ouro. E usei o azul avioletado e ele deu até uma separada aqui, usei um pouquinho mais de violeta e as misturas também ficaram muito neutras, muito lindas. E aqui você tem a mistura dos brancos, né? Você vê que a mistura desse branco é quente. A mistura desse branco é fria. Tudo acontece em função do que eu tenho em volta dela. Então, uma revisão rápida. Essa aula, gente, ela é a base. Eu até insisti com o primeiro grupo para todo mundo entrar aqui para dar uma revisada, porque isso é muito importante. A gente não consegue fazer as misturas se a gente não entender direito essa sequência. Olha, a primária formou uma secundária e formou uma terciária. E isso se repete pelo disco todo. 12 cores matizes escuras, que vão dar origem a todas as neutras. Aqui eu tenho a escala, os pares de complementar alinhado. Conforme esse vermelho vai misturando com o verde, eu formo toda uma escala de neutros aqui dentro, ó. Tá? Vai indo até ficar meio termo. E vai indo do vermelho até ficar meio a meio aqui no centro. Aqui é aquela nossa primeira aula do segundo grupo, do primeiro grupo, onde eu faço o disco de cores bem dividido ao meio, para vocês entenderem quando a cor fica mais para o lado de uma e mais para o lado da outra. Né? E aqui a gente consegue dividir bastante por temperatura também. Eu tenho um vídeo desse aqui pronto, que eu vou passar para a turma 2. Então, aqui é simples, eu tenho as 3 primárias, as 3 secundárias, aqui eu tenho as terciárias, uma escala de valor tonal e uma escala de valor saturada. Aqui eu tenho as frias em cima, que você acrescenta ou azul ou amarela, de acordo com a posição dela no disco de cor. Vocês lembram da aula passada? Se eu tenho esse violeta, eu venho para essa terciária, ela é quente. Se eu for aqui, ela é fria. Estou aqui no azul. Se ele vem para essa, ele esquentou. Se eu for para lá, ele esfriou. E assim vai, com todo o grupo. Tá bom? E aqui eu tenho as quentes, né? Um verde bastante amarelado, vermelho bastante amarelado, e assim vai. Essa tabela eu espero que todos tenham feito. Essencial, o grupo 1 vai fazer agora, que eu vou passar o PDF, vocês abrem no computador e copia no seu caderno e faz todas essas misturas, tanto com lápis de cor como com aquarela dá para fazer. Quem está no lápis de cor, por exemplo, pega uma cor como essa aqui, ó, essas clarinhas, é só tirar o peso da mão, você faz a cor clara. Essa daqui, que é bem luminosa, tira o peso da mão, que o branco aparece. Tá? E aqui, o disco completo, com a nomenclatura de todas elas, amarelo primário, amarelo laranjado, terciária, e assim por diante. Isso aqui tem que ficar gravado na mente de vocês. E ele tem que estar sempre presente na hora de pintar. E aquelas tabelas também, porque você vai ver que
a hora que você procura uma cor, ela está dentro das nossas tabelas. Ela não está nas palhetas, nas cores espalhadas pela palheta, aquele monte de cor que a gente tem, tá? Então, aqui, esse curso que nós estamos fazendo é uma libertação do tubo de tinta. Aqui também, só um alinhamento, né? As 3 primárias são cores puras. Aqui é o resumo, um resumo bem firme mesmo. Formam junto com as primárias, os pares complementares. Saiu do PowerPoint. O PowerPoint não está aparecendo mais. Por quê? Ele está aqui. Para mim apareceu Anne Frank e saiu. E acabou o PowerPoint. Porque acabou a apresentação. Esse é o último. Vocês estão vendo esse? Não. Tá. É o resumo, esse é o último. Por que será? E esse aqui agora? Não. Não vendo nada. Só Anny, você. então tem que pôr em apresentar agora, porque acho que saiu. Vê. Não? Não. Bom. Então, esse foi o fim da apresentação. Rê, você chegou agora? Cheguei. Gente, então agora nós vamos entrar com a segunda aula. Quem chegou agora e não pegou a primeira aula, eu vou passar o PDF para vocês amanhã. Vocês façam todas essas tabelas no caderno de vocês, elas são importantíssimas. Quem é do primeiro grupo, olha de novo, porque tem muita coisa nova, eu revi todo o conteúdo, tem informações novas aí, que eu acho que vale a pena vocês darem uma revisada, tá? Eu vou passar para todos da turma 1, teve muita gente que... É um horário difícil esse, né? Eu quero ver, inclusive, se vocês não preferem, que a gente comece a turma... porque agora a gente vai ficar mais ou menos alinhado com a turma 2. Então, ver se vocês não querem que a gente comece às 7 horas, para ficar melhor para vocês. Bom, então agora eu vou preparar a mesa aqui, porque agora nós vamos pintar. Se alguém for querer fazer o exemplo junto comigo, já arruma a mesa aí, que dá para acompanhar junto, tá bom? É uma cena bem simples. Eu vou pegar minhas coisas aqui, tá? Ok. Oi. Acabou?